Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos iniciar o estudo sobre o sistema genital masculino. Esse sistema é formado por um conjunto de órgãos responsável pela produção do hormônio sexual do macho, que é a testosterona, e pela produção dos gametas masculinos, que são os espermatozoides. Além disso, a produção também de um líquido que vai servir como veículo e substrato para os espermatozoides, formando no final o sêmen, e a deposição deste sêmen no aparelho genital feminino. Os órgãos que compõem este sistema são o escroto, que é uma bolsa que aloja os testículos fora da cavidade abdominal. Os testículos, que são as gônadas masculinas, responsáveis pela produção dos espermatozoides e também da testosterona. O epidídimo, que é o órgão responsável pela maturação dos espermatozoides, é onde eles adquirem a motilidade. O ducto deferente, que vai conduzir esses espermatozoides até a uretra. O funículo espermático, que é um cordão composto por estruturas que vão entrar e sair dos testículos. As túnicas que revestem os testículos, resultantes aí do processo de descenso testicular. As glândulas genitais acessórias, que são as glândulas responsáveis pela produção do líquido que vai servir como veículo e substrato para os espermatozoides. A uretra, que no caso do macho é um órgão em comum ao sistema urinário e ao sistema genital, porque ela conduz tanto a urina, como nós vimos na aula de sistema urinário, e também conduz o sêmen até o aparelho genital feminino. O pênis, que é o órgão copulador do macho, responsável pela deposição deste sêmen no aparelho genital da fêmea. E o prepúcio, que é uma dobra de pele que reveste externamente o pênis para sua proteção. Então, aqui nós temos uma visão geral dos órgãos que compõem o sistema genital masculino. Então, vamos lá, ó. Aqui nós temos o escroto e as fáscias, são as túnicas que revestem os testículos. Este é um testículo, aqui está o epidídimo. Aqui nós temos o conjunto de estruturas que entram e saem dos testículos, formando o funículo espermático. Aqui nós temos o ducto deferente, que vai conduzir os espermatozoides até a uretra. Aqui nós temos as glândulas genitais acessórias, formadas aqui pelas glândulas ampulares, pela vesícula seminal, próstata e glândulas bulburetrais. Aqui dentro nós temos a uretra masculina com uma porção pélvica e uma porção peniana. Este é o pênis. E esta dobra, que aqui não está muito bem representado, só está representada a lâmina interna, é o prepúcio. Então, vamos começar com o estudo do escroto. O escroto é uma bolsa que serve para alojar os testículos fora da cavidade abdominal. Por que é importante que os testículos fiquem fora da cavidade abdominal? O que acontece é que para a produção dos espermatozoides é necessário que esse testículo esteja numa temperatura mais baixa do que a temperatura corporal. A produção de espermatozoides em mamíferos não acontece na temperatura corporal. Então, caso um testículo fique retido dentro da cavidade abdominal, nós vamos falar sobre isso na hora que eu abordar aqui com vocês o descenso testicular, mas caso aconteça de um testículo ficar retido na cavidade abdominal, esse testículo não vai produzir espermatozoides, tá? Então, é importante que os testículos se alojem fora da cavidade abdominal. E para isso, existe essa bolsa chamada de escroto. Um detalhe importante, gente, é que a produção da testosterona acontece normalmente mesmo na temperatura corporal, tá? Então, mesmo que o testículo fique retido na cavidade abdominal, a produção de testosterona vai continuar. Porém, a produção de espermatozoide fica prejudicada, ela não acontece. Então, o escroto nada mais é do que uma bolsa que serve para alojar os testículos fora da cavidade abdominal. Eu vou mostrar para vocês em imagens a localização do escroto das diferentes espécies, tá? Em ruminantes e equinos, o escroto fica localizado na região inguinal, que é aquela região localizada entre as duas coxas do animal. Em suínos e gatos, o escroto fica localizado na região perineal,
que é aquela região logo abaixo do ânus. E em cães, o escroto fica localizado entre as duas regiões, numa posição intermediária entre a inguinal e a perineal. O tamanho do escroto varia de acordo com o tamanho dos testículos, né? Então, como o escroto é formado durante o processo de descenso testicular, o tamanho dele se ajusta ao tamanho dos testículos. Observando o escroto externamente, nós vamos ver que ele tem um formato penduloso. Desta forma, ele tem uma área mais estreita, que se prende à parede abdominal, e uma área mais larga. Esta área mais estreita é chamada de pedículo do escroto. E no plano mediano, existe uma depressão chamada de RAF do escroto. Esta RAF do escroto marca internamente a presença de um septo, chamado de septo do escroto. Então, nós temos aqui a divisão do escroto em duas bolsas. Cada uma delas aloja um testículo, tá? De forma independente e separada. A parede do escroto é formada pela pele e pela túnica dartos. Então, vamos ver aqui uma imagem, olha. Então, esse é o escroto de um carneiro, tá? Então, nós temos aqui, olha, o pedículo, que é essa área mais estreita, a RAF do escroto, que é esse sulco que percorre o escroto no plano mediano, marcando externamente a presença do septo do escroto. Então, aqui nós temos o escroto aberto, no meio dele o septo do escroto, separando ele em duas cavidades, cada uma delas aloja um testículo. E agora vamos falar sobre a estrutura da parede. A parede do escroto é formada pela pele. Esta pele apresenta uma quantidade de pelos menor do que o restante do corpo do animal, tá? E essa quantidade é variável, claro, de espécie para espécie. Mas ela pode variar de uma pele quase glabra, sem pelos, até uma pele que tem uma quantidade um pouco maior de pelos, como é o caso aqui do carneiro, tá? De toda forma, não pode haver uma grande quantidade de pelos, porque senão vai acontecer o isolamento térmico. E isso não é desejável aqui para o escroto, já que o testículo precisa ser resfriado. A segunda camada outra coisa. Na pele do escroto existe uma grande quantidade de glândulas sudoríparas. Por quê? Para ajudar na termorregulação testicular. Então, é o seguinte, pessoal, durante a aula de sistema genital masculino, eu vou falar para vocês várias estruturas envolvidas no processo de termorregulação testicular. O que é isso? É o processo que vai permitir que o testículo mantenha a sua temperatura abaixo da temperatura corporal para que a produção de espermatozoide aconteça de forma adequada. Então, o primeiro componente envolvido na termorregulação testicular é a pele do escroto. Por quê? Ela é rica em glândulas sudoríparas e com isso ela consegue fazer uma regulação da temperatura, tá? O segundo componente envolvido na termorregulação testicular também faz parte da parede do escroto, que é a túnica dartos. É essa camada de musculatura lisa que a gente vê aqui por dentro, ó, tá vendo? O pessoal representou aqui como se fosse um alfinete rosa, tá? Então, esta camada de musculatura lisa, logo após a pele, é chamada de túnica dartos. Ela também está envolvida no processo de termorregulação testicular. Então, ela é o segundo componente. Como? Quando está frio, essa túnica dartos vai enrugar. Então, o seu pregueamento, ela fica toda enrugadinha. O seu pregueamento vai diminuir as trocas de calor do testículo com o meio externo. Quando está calor, ela vai ficar esticadinha. Ela vai ficar lisinha em volta do testículo, toda esticada. Isso favorece as trocas de calor do testículo, que vai estar aqui dentro, né, com o meio externo, tá ok? Então, duas estruturas já envolvidas no processo de termorregulação testicular. A pele, devido à presença das glândulas sudoríparas, e a túnica dartos, que, como é formada por musculatura lisa, o seu pregueamento diminui as trocas de calor com o meio externo. Então, ela fica enrugada quando está
frio. E quando está calor, ela fica esticada para favorecer as trocas de calor com o meio externo, ok? Então, vamos ver aqui a posição do escroto nas diferentes espécies. Pessoal, não confundam, tá? A posição do escroto, a localização do escroto, com a posição do testículo dentro do escroto, que eu vou abordar no próximo tópico. Então, vamos lá. Vocês podem até fazer uma tabelinha aí no caderno. Coloquem a espécie na primeira coluna. E na segunda coluna, vocês vão colocar a localização do escroto. E na terceira coluna, vocês vão colocar a posição do testículo dentro do escroto, tá? Então, vamos lá. Aqui está mostrando a posição e a localização do escroto em ruminantes. Aqui, por exemplo, é um ovino, né? Então, essa localização do escroto nos ruminantes é inguinal, é a região localizada entre as duas coxas do animal. E observem aqui, olha, a forma pendulosa, né, com a ráfide do escroto aqui e o pedículo do escroto aqui. Muito bem. Aqui é a posição do escroto em um equino. Então, o escroto localizado também na região inguinal, que é a região entre as duas coxas do animal. Já nos suínos e nos gatos, a posição do escroto é perineal, é logo abaixo do ânus, tá? Então, aqui tá o ânus, logo abaixo do ânus fica localizado aí o escroto, região perineal. Mesma coisa aqui para os gatos, vejam, aqui está o ânus e aqui está o escroto, ó, ânus aqui e o escroto está aqui, região perineal. E no caso dos cães, percebam que o escroto não está nem na região inguinal e nem na região perineal. Ele está numa posição intermediária entre inguinal, que seria ali entre as duas coxas, e perineal, tá? Então, posição intermediária entre inguinal e perineal. Agora, nós vamos falar sobre os testículos. Os testículos são as gônadas masculinas responsáveis pela produção do hormônio sexual do macho, que é a testosterona, e também pela produção dos gametas masculinos, que são os espermatozoides. Lembrem-se que para produzir espermatozoide, o testículo precisa estar numa temperatura abaixo da temperatura corporal. É cerca aí de 2 graus abaixo da temperatura corporal, tá? 1 a 2 graus abaixo da temperatura corporal. Mas a produção de testosterona não será afetada pela temperatura, ok? Muito bem. Os testículos estão localizados dentro do escroto. Esta é a localização normal dos testículos. Acontece em casos em que o testículo fica retido na cavidade abdominal e não desce para o escroto. Nós vamos falar disso na parte sobre descenso testicular, tá ok? Muito bem. Agora, para completar aquela nossa tabelinha, vamos falar da posição do testículo dentro do escroto. Então, os ruminantes são as únicas espécies que apresentam o testículo em uma posição vertical. Nos equinos, o testículo se apresenta numa posição horizontal. Suínos e carnívoros, ele fica de forma oblíqua. Tudo isso, né, gente, lembrando, dentro do escroto. O tamanho e o peso dos testículos varia muito de acordo com a espécie, de acordo com raças e até mesmo com linhagens. Mas uma consideração aqui é importante. O tamanho do testículo é diretamente proporcional à produção dos espermatozoides. Então, quanto maior o testículo, maior a produção de espermatozoide dentro daquela determinada espécie, tá? Então, vamos observar aqui as diferentes espécies, a posição do testículo. Lembrando que nessas imagens, o escroto foi retirado, tá? Então, percebam aqui, no ruminante, o testículo fica vertical dentro do escroto. Aqui, gente, só para vocês entenderem, esse é o aparelho genital de um touro, tá? Vou mostrar para vocês todos os órgãos aqui, ó. Então, aqui, testículos. Aqui eu estou vendo a cabeça do epidídimo e a cauda do epidídimo. Eu não estou vendo o corpo dele, mas tá aqui, né? Epidídimo.
Isso tudo aqui é o funículo espermático, são as estruturas que entram e saem aqui do testículo. Esse daqui é o ducto deferente de um lado e do outro lado. Aqui tem a ampola do ducto deferente, que faz parte aí das glândulas genitais acessórias. Aqui dentro tem glândulas. Aí aqui são as glândulas genitais acessórias, são 3, essas aqui são as vesiculares, aqui fica a próstata e as bulburetrais estão cobertas por esse músculo, não tô vendo elas aqui. Aqui dentro vai estar a uretra pélvica, aqui dentro vai estar a uretra peniana. Esse é o pênis, tá? E aqui foi retirado o prepúcio. Esse é o aparelho genital de um garanhão, um equino não castrado, tá? Então, percebam a posição do testículo dentro do escroto, uma posição horizontal. Mesma coisa, tá, gente? Ó, testículo, aqui é epidídimo. Tudo isso é o funículo espermático, ele é formado por várias estruturas que a gente vai falar mais pra frente, tá? Aqui é o ducto deferente de um lado e do outro lado. Essa é a ampola do ducto deferente. Glândulas vesiculares ou vesícula seminal, próstata, aqui, isso tudo aqui é a próstata. Aqui as glândulas bulburetrais, esse é o pênis. Aqui eu estou vendo uma lâmina do prepúcio, que é essa. E a uretra, que vai estar dentro da porção pélvica e também da porção peniana. Não estou vendo a lâmina externa do prepúcio. Aqui de um suíno inteiro. Então, suíno inteiro, né, animal que não foi castrado, é chamado de varrão ou cachaço. Percebam a posição oblíqua dos testículos, tá? Gente, aqui para vocês não confundirem, ó, a cabeça do animal está para cá, a cauda está para cá. Esse daqui é o testículo esquerdo e esse é o direito. Esse daqui ele estaria lá do outro lado, tá vendo, ó? Só que aqui puxou ele pro lado de cá e fica parecendo que esse é o esquerdo. Tá? Não, esse é o esquerdo, esse daqui é o direito, ele tá lá do outro lado. Muito bem, então aqui testículo em posição oblíqua, esse é o epidídimo, aqui é o funículo espermático com o ducto deferente. Olha o tamanho das glândulas vesiculares do suíno, aqui é a próstata, isso tudo são as glândulas bulburetrais do suíno, também muito desenvolvidas. Aqui dentro vai estar a uretra pélvica. Esse daqui é o pênis do animal. Aqui é músculo, perdão, aqui. Tá? Aqui, né? Pênis. Dentro do pênis tem a uretra peniana. E aqui vai estar o prepúcio, que nesta imagem também foi retirado, assim como o escroto. Aqui é do cão, o aparelho genital de um cão. A posição do testículo dentro do escroto também é oblíqua. É dessa posição aqui, tá, gente? Esse daqui tá solto, vamos dizer assim. Então, testículo, aqui é o epidídimo. Isso tudo é o funículo espermático com o ducto deferente aqui. O cão só tem próstata, essa é a próstata. Aqui dentro vai estar a uretra pélvica. Aqui vai estar a uretra peniana. Então, este é o pênis do animal e aqui é o prepúcio. E aqui do gato, testículo também em posição oblíqua, nesta posição que tá esse daqui, tá? Testículo aqui, esse aqui é o epidídimo. Aqui, tudo isso é o funículo espermático, o ducto deferente faz parte dele, tá chegando até a uretra pélvica vai estar aqui dentro. Esta é a próstata, aqui são as glândulas bulburetrais. E aqui é o pênis do gato, que é voltado caudalmente, tá vendo? Dentro do pênis vai ter a uretra peniana. E aqui é o prepúcio. E nesta aula nós vamos iniciar falando sobre o descenso testicular, que é o processo de descida dos testículos a partir da cavidade abdominal para dentro do escroto. Como nós já falamos na aula passada, é importante que a temperatura testicular seja uma temperatura mais baixa do que a temperatura corporal, para que a produção dos espermatozoides possa acontecer. Por esse fato, é muito importante que os testículos não fiquem dentro da cavidade abdominal, porque dentro da cavidade abdominal eles teriam a mesma temperatura que a temperatura corporal. Portanto, eles precisam sair dessa cavidade abdominal e se alojar dentro do escroto.
O que promove essa descida dos testículos? Bom, inicialmente, gente, vamos entender que durante a fase embrionária, os testículos começam a se desenvolver no mesmo local dos ovários, porque nós temos primeiro o desenvolvimento das gônadas não diferenciadas. Então, o local de desenvolvimento das gônadas é o mesmo. A partir do momento que acontece a diferenciação, é que os testículos precisam descer para se alojar dentro do escroto, tá? Então, quais são as causas dessa descida? Primeira causa é que acontece um desenvolvimento desigual das regiões lombar e inguinal. A região lombar cresce de forma mais rápida do que a região inguinal. Com isso, a gente tem um aumento de volume das vísceras abdominais que começam a empurrar os testículos, e nós também temos o aumento do peso dos próprios testículos, que pela lei da gravidade começa a pesar e começa a descer. Isso porque não tem nenhum ligamento que vai prender os testículos no teto da cavidade abdominal. Portanto, o aumento do peso do próprio testículo e o aumento do volume das vísceras abdominais exerce uma pressão, né? Exerce uma força que faz com que os testículos comecem essa descida. Mas um ponto muito importante é o encurtamento do gubernáculo testicular. O que é esse gubernáculo testicular? É uma condensação mesenquimatosa, é um tecido embrionário que prende os testículos na parede do escroto que vai se desenvolver. Durante o processo de descenso testicular, então, esse gubernáculo vai se encurtar e aí ele vai tracionar os testículos para dentro do escroto. Eu vou mostrar para vocês um videozinho, tá? Esse vídeo, os termos estão em espanhol, gente. Foi o vídeo mais interessante que eu encontrei, mas eu vou narrando para vocês aqui e vai dar certo, tá bom? Vou mostrar para vocês então, vamos lá. Então, aqui é a alteração na posição das gônadas. Lembrem-se que eu falei que as gônadas começam a se desenvolver no teto da cavidade abdominal. Formação... Muito rápido. Formação do canal inguinal e o descenso dos testículos. Então, alteração na posição das gônadas. Formação do canal inguinal e descenso do testículo. Então, observem que os testículos estão sendo formados na cavidade abdominal e tem uma estrutura aqui, ó, chamada de gubernáculo testicular, que é uma condensação mesenquimatosa que, durante esse processo de descenso testicular, vai encurtar. E aí, ele vai tracionar o testículo para dentro da parede para dentro da bolsa escrotal, cuja parede ainda vai ser formada, tá? Observem também o revestimento da cavidade abdominal pelo peritônio. Esta é uma vista lateral, essa é uma vista frontal. No caso dos animais, seria uma vista cranial ou caudal, né? Então, aqui nós temos os testículos, esse é o gubernáculo testicular, tá? Então, vamos lá. Então, aqui o ducto deferente e o gubernáculo. E aqui a bexiga ou vesícula urinária. Percebam o encurtamento do gubernáculo. Percebam que quando esse gubernáculo começa a encurtar e a parede do escroto começa a se formar, acontece uma evaginação do próprio peritônio, tá vendo? A própria cavidade abdominal começa, em parte, a descer junto. Esta projeção da cavidade abdominal é chamada de processo vaginal. E a lâmina de peritônio, veja o que vai acontecer com ela. Ela vai formar uma lâmina dupla aqui dentro, ó. Ela vai formar uma lâmina do lado de cá e uma lâmina do lado de cá. Agora vamos ver numa outra vista, passagem do testículo pelo canal inguinal. Eu falei que estava em espanhol, mas parte está em espanhol, parte está em inglês, como vocês podem ver, né? Então, observem aqui, ó. Aqui é a cavidade abdominal, isso daqui é o peritônio, e essas aqui são as fáscias da musculatura abdominal. Depois a gente vai falar quais são elas, tá? Aí eu mostro para vocês num outro slide. Aqui o testículo, esse é o gubernáculo testicular, preso na pele, na parede do escroto que vai ser formado.
Percebam, olha só o processo vaginal sendo formado aqui e a lâmina dupla de peritônio também descendo junto. Essas duas lâminas é que vão formar as túnicas que eu falei para vocês a túnica vaginal, as duas lâminas da túnica vaginal. E essa daqui vai ser a cavidade vaginal. Percebam. Então, aqui, olha, já foi formado a parede do escroto, o testículo já está alojado dentro do escroto, aconteceu um encurtamento do gubernáculo testicular e, durante esse processo de descida, o testículo levou com ele a parede abdominal. Então, as aponeuroses dos músculos abdominais estarão aqui, todas elas, e também o peritônio, formando duas lâminas. A lâmina visceral da túnica vaginal, que vai ficar grudada no testículo, e a lâmina parietal da túnica vaginal, que vai ficar grudada na parede, juntamente com as demais fáscias dos músculos abdominais. E entre elas, aqui entre as duas lâminas da túnica vaginal, fica um espaço chamado de cavidade vaginal. Essas fáscias que estão sendo mostradas eu vou mostrar para vocês no próximo slide. São resultantes aí do processo de descenso testicular. Bom, e quando acontece o descenso testicular? Nos ruminantes acontece antes do nascimento. Portanto, quando o animal nasce, o testículo já está dentro do escroto. Nos suínos é perinatal, então acontece ali pouco tempo após o nascimento. Nos primeiros dias, o testículo já desce e fica alojado no escroto. Equinos e carnívoros é pós-natal. Então, nos equinos pode demorar até 2 anos, normalmente 1 ano e meio a até 2 anos, para que os testículos desçam até a cavidade, até o escroto. E nos carnívoros, depende, né? Cães e gatos é um pouquinho diferente. Em cães, normalmente até 6 meses. Às vezes demora um pouco mais, até 8 meses, mais ou menos. Tá? Gatos mais ou menos a mesma coisa também, tá, gente? De 6 a 8 meses. Passou de 8 meses, é bom já ficar de olho para ver se o testículo não ficou retido na cavidade abdominal. Quando isso acontece, é o que a gente chama de criptorquidismo ou criptorquidia. E aí nós dizemos que o animal é criptorquídico. Então, o animal pode ser criptorquídico unilateral, quando um testículo fica retido e o outro desce. Ou ele pode ser criptorquídico bilateral, quando os dois testículos ficam retidos na cavidade abdominal. Bom, vamos lá. Quando o animal é criptorquídico unilateral, vocês acham que ele é fértil, subfértil ou infértil? E quando ele é criptorquídico bilateral, ele é fértil, subfértil ou infértil? E em ambos os casos, ele apresenta ou não o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários do macho? Bom, então vamos pensar nessas perguntas, vejam bem. No caso do animal criptorquídico unilateral, esse testículo que não desceu não vai produzir espermatozoides. O testículo que desceu produz espermatozoides, portanto, ele é subfértil. No animal criptorquídico bilateral, ele é infértil, porque nenhum dos dois testículos produz espermatozoide, já que os dois estão retidos na cavidade abdominal. Em ambos os casos, o animal produz testosterona normalmente. Portanto, mesmo que os dois testículos estejam na cavidade abdominal, lembrem-se que a produção de testosterona não é influenciada pela temperatura. Portanto, esses animais vão apresentar os caracteres sexuais secundários do macho, tá? E eles terão estímulo para a monta, por exemplo. Só que agora vem uma outra pergunta. É interessante você deixar o animal, mesmo que ele seja criptorquídico unilateral, né? No caso, ele vai ser subfértil. É interessante você deixar esse animal cruzar? O que vocês acham? Não, não é interessante. Por quê? Porque é uma condição hereditária. Portanto, se o pai tem, provavelmente os filhotes também terão. E o testículo que fica retido, normalmente costuma evoluir, assim, quase 100% dos casos, evolui para neoplasias, tá? Então, o que deve ser feito em animais criptorquídicos? A orquiectomia, a castração, tá? Retirada dos dois testículos, mesmo que um
esteja no escroto. Mesmo que um tenha descido, você vai retirar os 2 testículos, porque não é interessante colocar esse animal para cruzar, uma vez que é uma condição hereditária e que o testículo retido normalmente evolui para uma neoplasia, ok? Muito bem. Aqui tem uma representação esquemática do videozinho que a gente acabou de ver. Então, lembrem-se que o testículo começa a se desenvolver no teto da cavidade abdominal e ele vai passar por esse processo de descenso testicular. E um dos fatores muito importantes é o encurtamento do gubernáculo testicular, que é esse tecido mesenquimal aqui que liga o testículo até a parede do escroto que está sendo desenvolvido, tá? E aí, lembrem-se que ele leva junto com ele todas as camadas da parede abdominal, incluindo ali as aponeuroses dos músculos abdominais e também o peritônio. E essa cavidade formada aqui entre as 2 lâminas de peritônio vai ser chamada de cavidade vaginal, processo vaginal, tá? Aqui mais de perto, o encurtamento do gubernáculo testicular. Então, percebam, gente, o gubernáculo apenas encurta, tracionando o testículo para dentro do escroto. No final, pessoal, vai restar um ligamento que prende o testículo na parede do escroto, tá? Eu percebi que esses 2 nomes estão trocados. O ligamento da cauda do epidídimo, ele só liga a cauda do epidídimo ao testículo, seria o 5. E o ligamento próprio do testículo, que está trocado os números, é o que liga a extremidade caudada do testículo na parede do escroto que se formou, tá bom? Então, o ligamento próprio do testículo é o que restou do gubernáculo testicular. Como eu disse para vocês, quando o testículo desce para se alojar no escroto, ele leva com ele as camadas da parede abdominal, tá? Então, agora nós vamos ver quais são essas túnicas, então, que envolvem os testículos. Como vocês podem ver, são muitas, né? As 2 primeiras nós já estudamos, que fazem parte da parede do escroto. Então, a parede do escroto é formada pela pele e pela túnica dartos. Lembrem-se que ambas estão envolvidas na termorregulação testicular. A pele por meio das glândulas sudoríparas e a túnica dartos porque por meio do seu enrugamento ela promove aí uma regulação da temperatura testicular. Bom, as outras estruturas aqui não estão envolvidas no processo de termorregulação testicular, exceto aqui o músculo cremaster, que nós também já falamos, que faz parte desse mecanismo de termorregulação testicular, porque ele pode aproximar ou distanciar os testículos da parede abdominal, tá? Agora, essas outras fáscias aqui, fáscias espermáticas, a lâmina parietal e visceral da túnica vaginal, a túnica albugínea, essas estruturas não fazem parte da termorregulação testicular. Elas são simplesmente resultantes da parede abdominal, tá bom? Muito bem, então é o seguinte, gente, a lâmina espermática externa é resultante da aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen. Então, é a mais externa de todos, olha. Primeiro pele, túnica dartos, logo em seguida vem a face espermática externa, que é resultante da aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen. A face cremastérica é resultante da aponeurose do músculo oblíquo interno do abdômen. Tanto é que as fibras do músculo oblíquo interno do abdômen são contínuas com as fibras do músculo cremaster, tá? A mesma fibra. A face espermática interna tem origem na aponeurose do músculo transverso do abdômen. Então, ó, músculo oblíquo externo do abdômen dá origem à face espermática externa. O oblíquo interno do abdômen dá origem à face cremastérica. O músculo transverso do abdômen dá origem à face espermática interna. E o peritônio vai dar origem à lâmina parietal da túnica vaginal e à lâmina visceral da túnica vaginal. Lembrem-se que a lâmina parietal fica grudada nesta parede aqui. Então, é o seguinte, gente. Esta fáscia e esta lâmina estão todas juntas. Macroscopicamente, a gente não consegue separá-las, tá?
Aí vem um espaço, que é a cavidade do processo vaginal, e logo em seguida vem a lâmina visceral da túnica vaginal, que reveste os testículos e os epidídimos. Fica bem grudadinho no órgão, por isso é chamado de visceral. Em contato direto com o parênquima testicular, logo abaixo da lâmina visceral, vem a túnica albugínea, que daí não reveste epidídimo, reveste apenas testículo, tá? Então, tem uma imagem aqui para a gente entender todas estas camadas. Então, vamos lá, observem aqui. Deixa eu só colocar a seta aqui, gente, porque ela fica sumindo. Então, observem aqui. Primeiro, a gente tem a pele. Lembrem-se, cheia de glândulas sudoríparas, com quantidade de pelos variável. Túnica dartos, que é essa que fez aqui esse desenho cheio de ondinha. Lembrem-se que ela está envolvida no processo de termorregulação testicular por meio do seu enrugamento. Logo em seguida vem face espermática externa, que é essa daqui. Podia estar pintado de cor diferente, né? Face espermática externa. Aí vem a face cremastérica, que é essa branquinha aqui, essa pontilhada. Aí o músculo cremaster, olha aqui, tá vendo? Olha o músculo oblíquo interno do abdômen. Esse é o oblíquo externo, esse é o oblíquo interno. Tá vendo que o oblíquo interno tem fibras contínuas, ó? Tá? Não, o oblíquo externo, perdão, não tá aqui não, né? Só tá o oblíquo interno. Ah, tá aqui, ó. Oblíquo externo, oblíquo interno, né? Muito bem. Então, aqui é o músculo oblíquo interno. Então, vejam, esse daqui é o músculo cremaster, que também está envolvido no processo de termorregulação testicular, porque ele aproxima ou distancia o testículo da parede abdominal. Logo em seguida, vem a face espermática interna, que é resultante da aponeurose do músculo transverso do abdômen. E aí, grudadinho nela, essa laminazinha aqui é a lâmina parietal da túnica vaginal. Esse espaço em azul é a cavidade do processo vaginal, aquele espaço que fica entre as duas lâminas do peritônio, tá vendo? Grudadinho no testículo, lâmina visceral da túnica vaginal. E logo em seguida vem a túnica albugínea, que aqui não tá com setinha, mas tem que lembrar que a túnica albugínea reveste só o testículo. Já a lâmina visceral da túnica vaginal, essa branquinha aqui, reveste testículo e também epidídimo, certo? Muito bem. Bom, aqui o ligamento da cauda do epidídimo. E aqui o mesórquio, que é aquele conjunto de ligamentos que envolve todo o funículo espermático que eu falei para vocês. Muito bem. Então, pessoal, olha só, aqui mais uma vez mostrando o funículo espermático que a gente viu na aula passada, com a artéria testicular e o plexo pampiniforme, nervos e vasos linfáticos, né, o funículo espermático aqui, atravessando o canal inguinal. Então, na hora de realizar a orquiectomia, que é a castração de macho, você vai ligar os vasos sanguíneos, a artéria testicular, plexo pampiniforme e também o ducto deferente, que está aqui, né, e aí você vai romper todo o funículo espermático. O que você está rompendo no funículo espermático? Você está rompendo o músculo cremaster, você está rompendo o ducto deferente, os vasos sanguíneos, nervos e vasos linfáticos, ok? Aqui novamente, essa eu pintei, gente, para vocês. Aqui novamente as camadas, ó. Então, a pele em bege aqui, a túnica dartos em laranja, aí vem a face espermática externa, resultante do músculo oblíquo externo do abdômen. Vem a face cremastérica, resultante do músculo oblíquo interno do abdômen, com o músculo cremaster. Depois, a face espermática interna, resultante da aponeurose do músculo transverso do abdômen. Grudadinho no testículo, lâmina... e também a lâmina parietal da túnica vaginal, que aqui não deu para pintar de outra cor, né? Muito bem. Aqui, grudadinho no testículo, lâmina visceral da túnica vaginal e logo abaixo dela, túnica albugínea. E aí vem o parênquima do testículo.